Antes de você abrir a Bíblia aí, fala para mim qual foi o primeiro milagre que Jesus fez. Glória a Deus. Transforma água em vinho. O primeiro não é. Essa Bíblia não é a... Pastor, e o milagre ainda foi no casamento, né? Foi. Uma enforcação, né? Foi socorrer os noivos lá, né? João, no capítulo 2. Vamos ler do verso 3 até o verso 9. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, como nós já falamos, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, iniciando aí o seu ministério, iniciando o seu ministério. Jesus opera o primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho. Eu não vou entrar, irmãos, no assunto do casamento, mas eu quero falar o que o Espírito Santo de Deus tem me direcionado nessa noite, e não quero tomar muito tempo. Tem muita coisa para a gente fazer e a gente precisa tentar terminar no horário. Então, eu até usei o exemplo da mãe de Pedro. Nesses dias, estava bom. Porque Maria, irmãos, pode abaixar um pouquinho. Maria, ela era considerada, ou nesse texto nós vemos, que ela foi uma mulher que agiu pela fé. Salmos 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele. Tem alguém que tem entregado o seu caminho ao Senhor? E por que eu vejo Maria como uma mulher de fé, irmãos? Ela detecta o problema daquela festa que tinha acabado o vinho. O vinho simboliza alegria. Então, se acabou o vinho da festa, então acabou a alegria. E a mulher Maria, então, sente a necessidade de ajudar os noivos. E é isso, irmãos, que às vezes nós precisamos nos dias de hoje. Pessoas que detectam um problema, pessoas que vê alguém sofrendo, pessoas que vê alguém enfrentando uma dificuldade e se disponibilizar de alguma forma para ajudar. Eu vou repetir, irmãos. É disso que precisamos. Pessoas que vê alguém sofrendo, enfrentando problemas e se disponibilizar para ajudar de alguma forma. Amém?
E Maria então vê o problema e ela fala, eu preciso arrumar um jeito. E aí ela lembra do seu filho Jesus. Por quê? Porque ela sabia quem era Jesus. E quando nós sabemos quem é Jesus, nós não ficamos sofrendo aí para os cantos, mas nós levamos o nosso problema até Ele, como fez Maria. E Maria então chega em Jesus no versículo 3. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Não tem vinho. Ela vai até Jesus e nessas palavras diz, olha, não tem vinho. Acabou o vinho. Aí Jesus olha para ela e diz o quê? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aparentemente, até parece que Jesus estava sendo mal educado com a mãe, sim ou não? Sim. Ele mais ou menos olhou e falou, ué, mas isso aí não é problema meu não. Eu sou um visitante na festa, quem organizou a festa? Mas, mulher, o que tenho eu contigo? Maria, irmãos, não ouviu, não deu bola para o que ele disse. Maria olha para os moços e diz o quê? Faça tudo que ele disser. Amém? Por isso que eu digo, irmãos, que ela era uma mulher confiante, uma mulher de fé. Por quê? Ela pegou o problema, entregou na mão de Jesus e ela confiou que ele não sabia o que ele ia fazer, mas alguma coisa ele ia fazer. Olha, faça o que ele mandar. E foi embora. Porque às vezes, irmãos, é essa confiança que falta em nós. Às vezes dobramos nossos joelhos, falamos com Deus, entregamos o problema, choramos, mas a gente vira as costas, nós não tem fé. Nós continua desesperado, apavorado, querendo tomar atitudes que ao invés de ajudar vai atrapalhar. Aleluia, Senhor. Devemos confiar. Entregue e diz, Senhor, não sei como o Senhor pode fazer, mas eu confio. E descansa nele. Amém? A fé, irmãos, não é para qualquer um. Eu digo sempre que é muito fácil nós confiar quando nós temos o controle na mão. É muito fácil ter fé quando está sobrando dinheiro na conta. É muito fácil ter fé quando está todo mundo com saúde. Agora, o desafio de ter fé é quando existe um grande problema e aos teus olhos não tem solução. É isso que é ter fé. Porque aí você tira do seu controle e passa a confiar no controle de Deus. Amém? Você tem confiado no Senhor que aquilo que você entrega, Ele tem agido em seu favor? Quanto temos confiado? Então Maria nos ensina essa lição. Como Deus vai fazer? Como Jesus pode fazer? Jesus nunca tinha multiplicado água em vinho. Como Jesus poderia resolver aquilo? Maria nem se preocupou com isso. Ela se preocupou em entregar na mão de quem podia fazer, seja lá o que for. E às vezes falta isso em nós. Falamos muito de confiança, só que nos momentos difíceis, às vezes nós não conseguimos confiar. Então, como nós todos sabemos, ela vai embora, talvez deixe até Jesus falando. Aí ele olha para os moços, e eu vejo que ele já recebe um direcionamento do Pai, e diz, olha, pega as 7 talhas e enche de água. Talvez aqueles moços de primeiro momento quer até questionar, né? Porque Jesus, muitos milagres que ele operou, ele dava um direcionamento fora da realidade. Onde a pessoa olhava e fala, mas não está doido, não faz sentido. Igual o cego lá, que ele gospe no chão, faz ali um barro, passa no olho do cego e manda ele lavar. Faz sentido isso, irmãos?
Então, não faz sentido para mim e para você, porque nós olhamos com os olhos carnais. Mas espiritualmente, o Senhor tem o controle de fazer milagres da forma que nós olhamos e achamos impossível. Talvez aqueles moços quiseram questionar, mas aí um olha para o outro e fala, ó, a mãe lá, a Maria, mandou nós fazer tudo que ele mandar. Então, se ele mandou encher de água, de certo vai servir água para o povo hoje, ué. Mas vamos obedecer. Porque o maior problema é esse, irmãos, às vezes. Porque as coisas não estão saindo da forma que a gente entende que tem que ser, ou da forma que nós queremos. A gente deixa de confiar, deixa de obedecer, deixa de fazer aquilo que foi pedido para ser feito. Mas eles obedecem. Enche todas as talhas e Jesus diz, olha, vai lá e mostra para o mestre Sala. E assim foi feito. Mas o que quero falar nessa noite, irmãos, que o primeiro milagre que Jesus quer operar na minha e na sua vida é o milagre da transformação. Por isso Jesus transformou água em vinho. Ele iniciou o seu ministério transformando água em vinho. Ele inicia o seu ministério transformando. E toda pessoa que vem até Jesus, é esse o primeiro milagre que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Transformar eu e você. Transformar a minha e a sua vida. Aqui tem pessoas que sabem de onde Deus te tirou. De uma vida miserável, das drogas, da bebida, de vários divórcios. Pessoas que viviam no sofrimento. E Ele trouxe você e iniciou um processo de transformação. Porque a maior preocupação do Senhor não é nos curar de enfermidades, não é se preocupar primeiramente com o nosso físico. A primeira, mais para frente a gente vê Ele operando esses milagres, mas o primeiro foi o milagre da transformação. Quantos aqui já têm vivido o milagre da transformação? Tem alguém? Tem alguém? Se você ainda está com o coração duro, não tem deixado Deus mover, Deus agir, Deus tocar, Deus transformar, comece a abrir o seu coração. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer fazer de mim, de você, um homem diferente, uma mulher diferente, um homem transformado, uma mulher transformada. O nosso Jesus é o mesmo, irmãos. Até hoje Ele ainda continua transformando, curando, libertando e transformando. O evangelho que Deus quer para a nossa vida, irmãos, é um evangelho de milagre, de transformação na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. O que Deus quer de nós, irmãos, que quando nós chegarmos num ambiente, as pessoas olhem e falam, olha, eu conheci esse caboclo aí, eu conheci essa mulher, rapaz, isso era terrível, mentiroso, enganava, fazia coisa terrível, mas já tem um tempo que ele aceitou Jesus e agora é um outro homem, uma outra mulher, foi totalmente transformado. Se eu não conhecesse ele, se eu não conhecesse ela, eu não acreditava a transformação que essa pessoa viveu. Será que tem alguém aqui que já viveu essa transformação? Oh, aleluia, é essa transformação que Deus quer fazer em nós. As pessoas olham e falam, ali é outro homem, ali é outra mulher. É isso, irmãos, que Deus quer fazer em nós. Transformação. Uma outra coisa, que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, é preciso tomarmos uma decisão muito séria. E nem todos conseguem tomar essa decisão. Sabe qual é a decisão? De abrir mão. E Jesus, antes dele requerer ou querer que nós
abríssemos mão de alguma coisa, ele foi exemplo. E primeiro ele abriu mão. Como filho de Deus, abriu mão da paternidade. Abriu mão do seu reinado. Abriu mão daquele lugar de glória, de soberania, de poder, para vir como um de nós. Nasceu de uma mulher. Iniciou uma vida como ser humano. Eu aconselhava, eu orientava no discipulado a respeito disso, irmãos. Tem um monte de crente, de cristãos. Eu já vi pastores dizendo que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Mas Jesus, irmãos, ele deixou o seu trono de glória, seu poder, tudo, e veio como um de nós. Ele tinha as mesmas dores, desejos, tinha tudo. Ele era como um de nós. Sabe qual era a diferença de Jesus para nós? É porque ele já tinha conhecido o céu. Ele sabia quem era Deus, aonde estava Deus, qual era o trono de glória dele. Mas aqui, ele estava como um de nós. Um ser humano normal, com dores, e enfrentando muitas situações difíceis como nós enfrentamos. A hora que você fala assim, Senhor, eu estou com dor. Jesus sabe o que é sentir dor. Senhor, eu estou com medo. Ele sabe o que é sentir medo. Tanto é, irmãos, que quando Jesus, todos sabemos, já chegando o momento dele ser crucificado, a Bíblia fala que corre suor de sangue. E Jesus, com tanta dor na alma, sabendo que iria morrer da forma mais cruel, ele olha para o Pai e diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe quantas vezes nós estamos numa luta muito difícil, enfrentando coisas difíceis, que nós olhamos e falamos, meu Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E às vezes você olha e diz, Pai, me ajuda que eu não aguento mais prosseguir. Jesus estava desse jeito. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se ele fosse Deus, irmãos, ia sair suor de sangue dele. Se ele fosse Deus naquele momento, ele ia estar preocupado com o que ele ia sofrer. Aí quando chega no momento da crucificação, naquele momento de dor ali na cruz, irmãos, se a gente faz um furinho no dedo, já dói, sim ou não? Imagina, irmãos, pregar um prego aqui. Pregou ele deitado na cruz, no chão. Pregou aqui, ó. Aí aquele buraco, eles erguem a cruz de Jesus e não desce devagarzinho, não, irmãos. Ele solta. Quando solta, rasga os pés, rasga, que a cicatriz vem aqui na mão. Você tem noção do que é dor, irmãos? Fora que todo o seu corpo já estava dilacerado devido às chicotadas, todo rasgado. E aí na cruz, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Você entende isso, irmãos? A dor foi tão intensa. E o Pai em silêncio, ele olha e diz, Pai, por que me desamparaste? Você entende a dor, irmãos? O sofrimento. Ele abriu mão do seu trono de glória para morrer na cruz do Calvário e sofrer por mim e você.
E quando a gente fala de evangelho, é necessário decidirmos também abrir mão. Não existe evangelho sem renúncia. Repita comigo, não existe evangelho sem renúncia. Não tem, irmãos. Tem como nós decidir seguir Jesus sem ter que renunciar. Renunciar o quê, pastor? Renunciar ao mundo. Renunciar ao pecado. Renunciar ao prazer. Por amor a Cristo. E só consegue fazer isso quem entende tudo que Ele passou por nós. E quem entende o propósito da salvação. Porque Ele diz, ora, todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Você tem a oportunidade de batizar, se organiza. Porque precisa crer. E se tem a oportunidade de ser batizado. E a partir daí agora você vai começar uma caminhada com Cristo. Uma caminhada até a volta do Senhor Jesus ou até Ele chamar. Interrompe quando descemos a sepultura. E nós decidimos o nosso passaporte para ir para o céu em vida. Enquanto estamos em vida, decidimos o nosso passaporte para onde vamos. Depois que desceu a sepultura, acabou a carreira. Não tem mais esse negócio de ficar vagando e caçando para onde vai, não. Quando você der o último suspiro, mediante as suas atitudes, já está definido o céu ou o inferno. Isso é sério, mas é. Então é preciso. Qual área? Eu já quero encerrar aqui. Qual área da sua vida ainda precisa ser transformada? O que é que Deus tem requerido para você deixar, para você abrir mão? O apóstolo Paulo, ele diz, olha, Senhor, eu entrego completamente a minha vida ao Senhor. A partir desse momento, entenda isso aqui, irmãos, que não viva mais eu, mas Cristo. Sabe o que significa isso? Senhor, que eu não viva mais com nenhuma das minhas vontades. A partir desse momento, eu não vou fazer nada mais do que eu quero. Só vou fazer o que o Senhor, só vou fazer a sua vontade. E isso, irmãos, não é para qualquer um, mas é necessário para nós cristãos que queremos viver uma vida com Cristo. E não esqueça do nosso desafio diário, que é alimentar o nosso espírito, para que o espírito predomine sobre a carne. Porque, irmãos, a carne nossa, o velho Adão que está em nós, ele só quer nos levar para coisas que desagradam a Deus. Drogas, bebidas, prostituição, adultério. Tudo isso satisfaz o corpo. Tudo isso traz uma alegria momentânea. Só que tudo isso te distancia de Deus. Amém? E uma vez quando não vigiamos e começamos a ceder algumas coisas, abrimos brecha. Abrimos porta para que o inimigo venha agir na nossa vida e às vezes nos desequilibrar. Porque o inimigo, irmãos, ele só tem o poder de tocar na minha e na sua vida se houver brecha. O que é brecha? É um espacinho.
que dá para alguém entrar, sujeira entrar, problema entrar. Então que nós venhamos estar atentos, vigilantes, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa vida. Como está você com Deus hoje? Como está a sua vida com o Senhor hoje? Como tem sido o seu dia a dia diante da presença do Senhor? Eu estava meditando numa palavra ontem, onde fala do trigo e do joio. Todo mundo conhece essa palavra, sim ou não? Eu estava meditando e falando com o Espírito Santo. Senhor, é muito triste saber que toda igreja tem trigo, mas também tem joio. Para mim, como pastor, estava dizendo ao Espírito Santo, é muito triste não saber quem, mas saber que tem trigo, tem joio no meio do trigo. É muito triste, irmãos, porque o desejo de todo pastor é que os membros abracem a causa, vivam a vida que agrade a Deus, que se esforce ao máximo, que quando não está conseguindo peça ajuda, que não desista fácil, que não se entrega. Porque é a mesma coisa que você olhar uma lavoura que você plantou, e aí você olha e fala, olha, vai dar muito trigo esse ano. E quando finalizar a colheita, mais da metade era joio. Você consegue entender o que eu estou dizendo, irmãos? Não sei como está a sua vida hoje, mas decida lutar com todas as suas forças para agradar ao Senhor. Amém? Para abandonar o que tiver que abandonar, para ser transformado. Se coloque de pé rapidinho.